Bom, vou agora começar oficialmente, né? Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos. Esse é o evento Democracia e Marxismo, a perspectiva de Ellen Wood, né? É uma mistura de bate-papo com live, né? É um evento promovido pelas coordenações dos cursos de Ciências Sociais da UF de Campos e o blog onde eu sou um dos editores, que é o blog Autopoiese e Virtude, tá? Nosso convidado é o professor Jefferson do Nascimento, que está lançando o livro dele, Ellen Wood, O Resgate da Classe e a Luta pela Democracia. O livro está saindo fresquinho pela editora Apres, né? E tem versão e-book, tem a versão física, que vocês certamente encontrarão, como dizia aquele velho refrão, nas boas casas do ramo, né? O Jefferson, que é o nosso convidado, ele é graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, né, a Estadual de Campinas. Ele é mestre em Ciências Sociais pela UniOeste, mas no campus de Toledo, né, no Paraná, e está fazendo o seu doutorado em Ciência Política na UFSCar, né, a Federal de São Carlos, e generosamente topou estar aqui com a gente nessa tarde para podermos conversar um pouco sobre tanto o livro quanto a perspectiva que a Ellen Wood defende sobre o debate democrático. Me parece que tem algo de auspicioso, né, nesse momento em que, curiosamente, agora eu vou, digamos, puxar um pouco a orelha de um prognóstico de um filósofo francês chamado Luc Ferry, que dizia que a política foi a grande paixão do século XX e nós teríamos a tendência no século XXI a voltarmos para os nossos afetos, para as famílias, né, para as relações erótico-afetivas, né, e etc. É uma grande ironia que justamente num momento desses, no século XXI, há uma espécie de ressurgimento das paixões políticas para o bem e para o mal, né? E em meio ao que eu venho chamando informalmente de uma espécie de tralha semiótica, ou seja, há muito ruído nesse debate, você retomar debates sistemáticos do campo da política, como o Jefferson está fazendo, né? Ainda mais de uma tradição importante, como a tradição marxista, eu acho que é de fundamental importância, ainda mais na nossa conjuntura. Então, agradeço a todo mundo que está aqui presente. Eu volto e meia colocar algumas informações aqui no chat, tá? Após a exposição do Jefferson, também vocês poderão fazer suas perguntas, seja por microfone aberto, ou seja por texto, se sentirem mais à vontade. No chat, tá legal? E bacana estar todo mundo aqui. Jefferson, vamos lá, meu amigo? Mete bronca? Vamos lá, então. Primeiramente, Jorge, eu quero agradecer o convite e, para além de tudo, a sua generosidade, né? Sempre fazendo, sempre dando oportunidades aí, seja pelo blog, seja esse evento. Então, muito obrigado e acho que, de fato, né, penso que, de fato, é assim que se constrói a academia, né? Dando cada vez mais espaço, né, para ampliação do diálogo, né? Então, muito obrigado, né? Quero agradecer aí uma série de pessoas que eu já verifiquei aqui pela entrada, alguns do Núcleo de Estudos, né, de Partidos Políticos Latino-Americano, NEPLA, da UFSCar, do qual eu faço parte, né, alunos do Instituto Federal, amigos. Então, agradeço aí a presença de vocês e agradeço também os alunos da Universidade Federal de Campos e a comunidade que foi atraída para esse evento pela divulgação do blog Autopoiese e pelas coordenações de curso, né? Então, muito obrigado. Eu quero, na verdade, organizar minha fala em 4 blocos, né? O primeiro, eu quero tratar do contexto, né, em que vivemos, para tentar justificar o porquê que é importante estudar Ellen Wood, uma vez que ela não é uma autora
tão conhecida e tão estudada, né, principalmente nas ciências sociais. O segundo bloco, eu quero falar um pouco sobre quem foi Ellen Wood, tentar fazer de uma maneira mais rápida uma síntese, né, citar algumas obras da autora. Um terceiro, apresentar um elemento também contextual, né, que é uma recessão do marxismo, né, que a gente tem acompanhado, segundo o Eric Hobsbawm, mas, evidentemente, a partir dos anos 80. E por fim, situar um pouco algumas contribuições, alguns limites, né, dos estudos da autora, né. Então, eu quero organizar a partir desses 4 blocos. Então, sobre o primeiro bloco, né, nós vivemos um momento em que a democracia representativa, liberal, passa por uma crise, tá? Ainda que de fato a gente tenha assistido um maior engajamento, principalmente pelas redes, as principais instituições que sustentam a democracia representativa liberal têm problemas de legitimidade. Então, a gente vai ver ali em autores como Russell Dalton, né, no livro Citizen Politics, a Pippa Norris, que vão identificar que há um anseio maior por valores pós-materialistas, né, o que levaria a uma formação de cidadãos mais exigentes, mas, ao mesmo tempo, uma contínua queda na participação da política convencional, né, na participação via partido, no comparecimento eleitoral, e uma crescente insatisfação em relação aos partidos, aos políticos, né, e às instituições. Então, ainda que a gente possa tomar como ponto de partida que há esse anseio, né, por valores pós-materialistas e democráticos, e que isso tenha tornado os cidadãos mais exigentes, por outro lado, a gente vai ver uma série de indicadores que vão apresentar o oposto, né, o que a gente tem assistido um retrocesso democrático. Por exemplo, a Freedom House, que é uma instituição extremamente alinhada com o pensamento liberal, vai dizer que mais países, na última década, experimentou retrocesso do que avanços democráticos. E aí, como retrocesso, a Freedom House inclui questionamento de regras, o questionamento de lideranças em relação às regras do jogo, às autoridades judiciais, uma maior tolerância à violência política, né? E aí, para citar também um outro estudo mais recente, né, o Cultural Backlash, de 2019, da Pippa Norris e do Ronald Inglehart, é possível verificar um crescimento de partidos de extrema-direita nas casas legislativas de países avançados, né? Então, segundo esses autores, isso teria atingido o maior nível da história, né? Nunca antes a ocupação média desses partidos foi tão significativa quanto agora. Se a gente trouxer para um contexto mais próximo, América Latina, o Latino Barômetro também identificou isso. Em 2017, o editorial do Latino Barômetro, o informe de resultados, ele traz como título Democracia Diabética, né? Então, a gente assiste na América Latina uma maior dificuldade para a governabilidade, dificuldades e fragilidades nas maiorias parlamentares, aquele processo de desenvolvimento econômico que se verificou na América Latina no início dos anos 2000, ele se estagna, e isso também vai refletir num declínio gradual e relativamente silencioso, né, porque a gente, quando verifica em 2017, isso já estava em curso, que revela a deterioração crescente das democracias na região. Então, se a gente quiser trazer para um contexto ainda mais específico, né, quando a gente fala do Brasil, em 5 de maio agora, o El País, na sua edição brasileira, também apresentou um estudo do VDEM, da Universidade de Göteborg, que vai informar, né, que o Brasil deixou de ser o que eles classificam, né, como uma democracia liberal e passou a ser uma democracia meramente eleitoral. Então, de todos os países do mundo, somente Hungria, Turquia, Polônia e Sérvia experimentaram uma deterioração mais grave do que o Brasil nos últimos 3 anos, no que diz respeito aos indicadores de qualidade democrática. É certo que a obra da Ellen Wood não se filia na defesa da democracia representativa liberal. Ao contrário, ela faz uma crítica. Mas é importante que a gente perceba
que mesmo esse regime, né, que se desenvolve a partir do século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo, mesmo esse regime apresenta problemas atualmente. Não bastasse tudo isso, aqui no Brasil, esses indicadores são acompanhados de redução de direitos trabalhistas, né, da emenda constitucional do teto dos gastos, que vai penalizar uma série de funções sociais do Estado, a reforma da Previdência e a ampliação sobremaneira da informalidade no mercado de trabalho, né. Então, quando a gente fala de trazer para o debate uma autora como a Ellen Wood, é dizer que em tempos de predomínio de análises mais fragmentárias e que negam a centralidade do trabalho como elemento fundamental da identidade, é importante, né? É importante uma análise de totalidade, uma análise sistêmica. Em tempos em que a gente vê uma proliferação do discurso do empresário de si, né? Que acaba por culpabilizar o indivíduo por problemas estruturais, é importante conhecer a obra de Ellen Wood. Então, e por que é importante? Porque, na realidade, o que está em voga em relação a essa crise da democracia é um questionamento de um regime que consegue ser cada vez menos responsivo. Se a gente pegar, por exemplo, um outro autor fundamental para a compreensão da democracia, o Robert Dahl, ele vai dizer que a democracia, que ele chama de democracia, aquele sistema que busca ser continuamente responsivo às demandas do cidadão. E o que a gente tem visto na prática é o oposto, né? Ele consegue cada vez menos ser responsivo. E quando a gente fala dessa perda de responsividade, não é apenas uma consolidação de valores pós-materialistas que tornam os cidadãos mais exigentes, né? Na realidade, o que a gente também verifica é uma questão estrutural. Uma democracia liberal representativa sob a égide do sistema capitalista, ela nasce daquilo que a Ellen Wood chama de separação da esfera econômica em relação à esfera política, né? O que é isso? Na prática, o que nós temos é uma realidade política das liberdades civis, né? Em que ali, sim, a estrutura democrática tem um peso, mas isso não tem um impacto nas funções políticas que são intocadas, que são embutidas na propriedade privada, naquilo que determina a apropriação do excedente de trabalho, né? E que cada vez mais nesse processo de internacionalização do sistema capitalista, cada vez mais essa esfera se emancipa da esfera política, né? Então a gente discute aí a mudança do Estado Nacional. Não dá para dizer que ele perdeu, que os estados perderam a relevância, a centralidade em função da globalização, mas cada vez menos os estados têm menor autonomia, né, para atuar nesse ciclo de acumulação internacional do capitalismo. Então, é disso que nós estamos falando, né? É desse contexto que nós estamos aqui debatendo. E é por isso que a gente tem uma questão de fundo. É possível pensar uma alternativa teórica e programática verdadeiramente democrática, né? Ou a possibilidade de existência livre e democrática é isso que nós vivenciamos. Então, quando a gente fala de democracia para Ellen Wood, ela vai colocar lá no prefácio da edição brasileira de Democracia contra o Capitalismo a seguinte questão: o impulso em direção à democracia era uma motivação comum, que unia lá nos anos 90 os vários movimentos críticos às consequências do neoliberalismo, os vários movimentos críticos à globalização, né? E aí, quando ela defende essa democracia como um elemento unificador de várias oposições, ela está dizendo que a democracia é mais do que essa democracia representativa, no sentido que a democracia ela significa, na sua origem, a ideia de um governo pelo povo, um governo pelo poder do povo, e que não pode se limitar, portanto, à defesa das liberdades civis. Veja, para ela, as liberdades civis básicas são indispensáveis, sem dúvida alguma. Mas uma sociedade verdadeiramente democrática, que visa a reversão de um governo de classe, ela tem que visa a ampliação da sua responsividade, tem também que visar a reversão de um governo de classe. O homem comum
pelos seus poderes democráticos, tem que ter condições de enfrentar a dominação de classe, a dominação dos ricos. Então, o estudo da Ellen Wood, ele casa muito bem com uma indagação feita pelo Gildo Marçal Brandão, no final dos anos 90, né, que ele dizia da necessidade de romper com dois registros que eram operados na ciência política. O primeiro é a recusa das análises estruturais, né, então a ciência política passou a privilegiar demais a ideia da ação coletiva, as conjunturas, né, e enfatizar de menos as propostas de análise de longa duração, que vai ficar ali mais para a história, né. E o segundo registro é a substituição, que vem acontecendo gradualmente, inclusive em todas as ciências sociais, das teorias de alcance global, em benefício de teorias mais regionalizadas e de alcance relativo, né. Então, quando a gente fala de resgatar Ellen Wood, também responder a essas indagações que já eram colocadas lá nos anos 90, pelo grande cientista político brasileiro, o Gildo Marçal Brandão. Então, quem foi Ellen Wood, né? Ellen Wood, nascida Ellen Meixes, né? Ela nasce em 42, em Nova York, filha de imigrantes da Letônia, né? Gregory e Bela, né? Seus pais, que eram militantes do Bund, que era o Partido Socialista Judeu na Letônia. Os pais de Ellen Wood saíram da Letônia num momento muito complicado, muito conturbado do país, em que havia uma ditadura do Carlos Ulmanis, e naquele período o país ele passa a sofrer intervenções externas, né? Por exemplo, chega a ser ocupado pela União Soviética e logo depois é ocupado pelos nazistas. E naquele processo conturbado, né, a população judia, população de origem judaica da Letônia é a que mais vai sofrer das perseguições políticas. Então, essa família muda para os Estados Unidos. A Ellen Wood tem a sua formação na Universidade da Califórnia, ela faz a graduação em Berkeley, e o seu doutorado na Universidade da Califórnia, na unidade, no campus de Los Angeles. E em 67, ela começa a lecionar e se tornar pesquisadora na Universidade de York, em Toronto, no Canadá, que é onde ela desenvolveu toda a sua vida acadêmica. Além de pesquisadora e professora universitária, ela foi editora das revistas New Left Review, no Reino Unido, da Monthly Review, nos Estados Unidos. Ela participou do conselho editorial da Socialist Register e da Against the Current, né? E ela foi autora de 9 livros solo e 3 livros em coautoria, os quais a gente só tem 4 publicados com edição brasileira, né? A gente tem aqui no Brasil o mais recente, O Império do Capital, o mais conhecido, A Democracia contra o Capitalismo, né? E 2 livros, um deles, Em Defesa da História, em parceria com o John Bellamy, e o outro, A Origem do Capitalismo, que são livros têm bastante relevância, principalmente entre os historiadores, né? Até porque ela tem ali uma continuidade de método de estudo dos historiadores do Partido Comunista da Inglaterra, né? Então, a maior parte da obra da Ellen Wood não tem uma versão aqui no Brasil. Mas ela vai ganhar mais notoriedade no mundo acadêmico a partir do lançamento desse livro, que é The Retreat from Class. Não tem uma edição brasileira, mas há uma versão em espanhol, cujo título foi traduzido para uma pergunta, né? Uma política sem classes. Esse livro é de 86, a sua primeira edição. E foi o livro que rendeu a Ellen Wood o prêmio Memorial Isaac Deutscher, em 88. Né? E anos depois, a Ellen Wood é convidada, né, para compor a Sociedade Real do Canadá, que é uma sociedade de pesquisadores, de cientistas do país, né? Então, a gente tem aí alguém com uma vasta obra, dezenas de artigos, e que a sua obra cobre o pensamento político da antiguidade à idade contemporânea. Então, a gente vai ter uma série de livros da Ellen Wood trabalhando os diferentes períodos da história e trabalhando o pensamento político nesses diversos períodos. Ellen Wood faleceu em 2016,
ela foi vítima aí de um câncer, e a doença interrompeu uma obra ainda em desenvolvimento, né? Por exemplo, a Ellen Wood tinha um projeto de elaboração de um tripé, na verdade, de uma trilogia, né, sobre o pensamento, sobre a história do pensamento político, mas, infelizmente, não houve tempo, ela lançou apenas 2 livros, né, do que seria essa trilogia, que é Cities and Two Lords, que fala um pouco do pensamento político da Antiguidade à Idade Média, e Liberty and Property, que vai tratar do pensamento político do Renascimento ao Iluminismo, né? Então, a gente já tem aí esse indicativo de que a obra de Ellen Wood é uma obra interrompida, infelizmente. Bom, e aí quando a gente fala dessa obra interrompida, é uma obra que vai, querendo ou não, remando contra a maré, porque o auge da sua produção acadêmica é num período de regressão do marxismo. O Eric Hobsbawm vai chamar de marxismo em recessão, né? E o Hobsbawm percebe que não só o marxismo entra em recessão, ali a partir final dos anos 70, início dos anos 80, mas ele vai dizer que houve um abandono geral do que se poderia chamar de ideologias da mudança, né? Aquelas grandes teorias que têm como pano de fundo ali o pensamento iluminista. Então, a gente assiste ali, a partir do final dos anos 70, esse declínio dessas teorias de mudança social. E o marxismo, como uma delas, também acaba sendo afetado. O marxismo, apesar de ter aí sofrer uma série de críticas, a gente vai ver uma série de autores defendendo que o marxismo ainda tem ferramentas fundamentais para a compreensão da realidade que a gente vive. Um deles, por exemplo, é o David Harvey, né? O David Harvey vai dizer, olha, o Marx definiu peças fundamentais da produção no modo de produção capitalista, e essas peças fundamentais são instrumentos teóricos importantes, né? Mas, claro, é importante compreendendo as alterações que ocorreram no interior do modo de produção capitalista. Nessa mesma linha, o próprio Hobsbawm vai dizer que, olha, o pensamento de Marx, ele tem ainda importância, né? Mas ele necessita de substanciais recalibragens, né? Que seriam feitas essas recalibragens em relação às leituras tradicionais do pensamento marxista. E é isso que a Ellen Wood tenta fazer. Ela vai escrever num período em que os partidos comunistas, eles começam a verificar uma crise, eles estavam fora do poder na Europa, mas essa crise se intensifica. Uma série de partidos socialistas na Europa e governos socialistas também vão passar por uma decadência. Mesmo fora da política, a gente consegue ver uma regressão do marxismo entre os intelectuais, que fica mais claro nos anos 80. Na economia, ele já era ali nos anos 70 periférico, mas a situação da economia ela vai ficar de uma rejeição mais do que o marxismo, uma rejeição muito clara até mesmo do keynesianismo, né, e de outras teorias que eram intervencionistas. Então, a gente vai ter ali, a partir dos anos 70, quase que um consenso, né, em favor do laissez-faire, de uma maneira até intransigente, um consenso que vai aparecer aí as primeiras rachaduras a partir das crises, no final dos anos 90, como a crise do Japão, dos tigres asiáticos, da Rússia, né, e depois aparece também ali em 2008, na crise de 2008. E nas ciências sociais também, né, nas ciências sociais o marxismo vai perdendo o seu papel central, inclusive em termos metodológicos. E na esquerda, o marxismo hoje já não é mais a teoria unânime das organizações políticas de esquerda, tá? Então, para finalizar, pelo menos essa primeira parte, para a gente conseguir conversar um pouco sobre isso, fala um pouco aqui das contribuições e dos limites da Ellen Wood, né? Porque, em linhas gerais, a pretensão do meu livro é essa, apresentar a autora e dizer por que essa autora ela tem a sua importância e por que ela precisa ser trazida para o debate, né? Então, a Ellen Wood, junto com o historiador Robert Brenner, formulou aquilo que eles batizaram de marxismo político, que é uma vertente aí do marxismo. O Brenner ainda está vivo, né? Um historiador que atualmente é diretor do Centro de Teoria Social da Universidade da Califórnia,
e editor da revista Against the Current, né? Então, e membro do comitê da New Left Review. Então, o Brenner ainda está vivo aí. Bom, qual é a questão aí do marxismo político? Defender a análise ancorada na história, em oposição ao marxismo ocidental, tá? Então, como marxismo ocidental, a Ellen Wood vai caracterizar uma vertente do pensamento marxista que se desenvolve a partir do Lukács, né, e que tem ali como o último grande expoente, Louis Althusser. Então, para ela, a questão do marxismo ocidental é que ele vai conferir ali a metáfora da base superestrutura um papel central e vai colocar a questão da filosofia e da ideologia em até uma situação de precedência à economia política, que era a base ali do pensamento marxista. Alguns autores, né, incluem entre os marxistas ocidentais o Gramsci, mas a Ellen Wood não concorda com isso, que para ela o Gramsci representa, junto com Marx, o verdadeiro vanguardismo, né, e que os marxistas ocidentais ultrapassaram muito aquilo que ela chama de saudável e proveitosa atenção às dimensões ideológicas e culturais da experiência humana, né. Então, ela pontua a partir do Lukács e não inclui o Gramsci nesse grupo de marxistas ocidentais. E a base dessa análise histórica também vai se desenvolver muito influenciado pelos historiadores do Partido Comunista Britânico, do qual um dos mais importantes para a obra da Ellen Wood é o Edward Palmer Thompson, o autor da qual ela extrai a conceituação de classe, né? O que ela trabalha, o que ela entende por classe é a partir da obra do Thompson. Bom, a Ellen Wood resgata também a importância da esfera política para superar o modo de produção capitalista a partir de um materialismo histórico como ferramenta analítica, né? O ponto central para ela é que as leituras fragmentárias da realidade, elas não conduzem a uma compreensão completa. E até por isso que ela faz uma crítica pesada aos pós-marxistas, né, porque eles vão dar uma centralidade muito grande à ideia a questão da ideologia, né, sem refletir sobre o impacto da economia política, né. Então, para ela, a grande questão é pensar a realidade como uma totalidade sistêmica e evitar qualquer tipo de determinismo, de revisionismo, tá? E para isso, a proposta é a democracia, que ela chama de democracia substantiva, ou de uma democracia fundada no poder do povo. Essa democracia, na realidade, ela precisa passar por toda uma conceituação, porque, de certa forma, ela ainda reconhece que a crítica ao capitalismo precisa ser realizada pela sua antítese, né, que é o socialismo. Ela reconhece isso. Mas essa crítica ela exige uma revisão não apenas do próprio capitalismo, não apenas só da economia política, mas de todas as oposições existentes. Ou seja, é uma crítica que, para ter uma vitalidade, para atingir seu objetivo político, precisa ser feito, inclusive, em relação à própria noção de socialismo. Então, por isso é que ela vai defender a necessidade de elaborar um programa político que seja baseado nas condições históricas do capitalismo. E é nesse sentido que a democracia entra como um ponto de orientação, porque a democracia ela serviria como esse tema unificador, tá? Então, a ideia é que ela reconhece, sim, a democracia como algo de longa duração, um conceito que é anterior, inclusive, ao sistema capitalista. O ponto é que uma democracia plena, substantiva, não pode se realizar em um modo de produção que separa as esferas políticas e econômicas, tá? Então, nesse sentido, esse marxismo político da Ellen Wood, ele é uma formulação original. Como tal, ele não está livre de críticas, tá? Então, é possível fazer a crítica. Agora, é importante lembrar, e até como coloca o Eric Hobsbawm, que toda crítica ela tem que considerar um ponto básico, que é, devemos rejeitar a ideia de que existe uma nítida diferença entre o marxismo correto e o outro incorreto. O que tem que ser central para considerar o marxismo
o socialismo marxiano, ou na época o socialismo científico, ele se distinguia dos demais pelo empenho na política, né? E pelo empenho na política que reconhecia como agente de transformação a classe trabalhadora, né? Então é essa importância que o marxismo político ele tenta resgatar, né? Ele tenta reverter um processo de retirada da classe trabalhadora do centro dos debates sobre a mudança social, tá? Então, é esse tipo de proposta que nós trabalhamos aí como uma proposta da Ellen Wood. Nós vivemos numa democracia formal, o trabalho livre é dominante, então isso não pode ser perdido de vista, né? Assim como já era dito nos escritos de Lenin, né, que vai dizer que o marxismo ele é importante porque ele não repudia de modo algum as valiosas contribuições da época burguesa. Assim como a Ellen Wood não repudia, ao contrário, defende as liberdades civis e o processo de maior liberdade que pode ser adquirido pelas pessoas a partir do desenvolvimento do capitalismo. Agora, isso não basta quando a gente pensa na necessidade de emancipação do homem, né, da libertação do homem de um processo de exploração do trabalho, tá? E algumas lacunas aqui. Encerro minha fala lembrando o seguinte, uma das lacunas aqui é pensar se o marxismo consegue se renovar a ponto de abarcar projetos que tratem das identidades sociais. A Ellen Wood defende que sim, mas é preciso a gente pensar o seguinte, a única oposição que ameaça a existência do capitalismo é a oposição de classe, né? Então, de que modo é possível abarcar dentro desse projeto de identidade de classe as diferentes identidades? Porque o conceito de classe que ela utiliza, que foi desenvolvido por Thompson, defende a ideia de que da situação de classe para a formação consciente de classe tem um processo de experiência, né? Então, a gente precisa considerar o seguinte, as diferenças entre gênero, a diferença racial, significa que pessoas também experiencializam diferentemente sua condição de classe, né? Então, o marxismo pode avançar aí, isso é um questionamento, né, para a formulação de um programa político. E um outro ponto é que nós temos tanto sociedades de um capitalismo tardio, sociedades periféricas, quanto também temos uma mudança a partir do desenvolvimento do neoliberalismo, que vai criar uma série de grupos subalternos e grupos intermediários em função do processo de precarização do trabalho, né, um crescimento muito grande, por exemplo, da informalização da mão de obra. Então, isso também atrapalha na experiência do trabalhador, porque não cria, efetivamente, os limites e a oposição visível a todo momento da classe, né? Então, se no século XIX estava evidente para o operariado que era o burguês, o empregador, o seu grande antagonista, isso não fica tão claro, principalmente com o fortalecimento hoje desses discursos do empresário de si, desses discursos de fortalecimento aí do empreendedorismo. Então, para além de pensar na Ellen Wood, é também preciso resgatar a questão do desenvolvimento desigual, porque há uma diferença na experiência dos trabalhadores em relação com o local em que estão inseridos e a posição desse local com o centro metropolitano. Eu encerro essa primeira passagem por aqui e me coloco à disposição do debate. Gente, muito obrigado. Está me ouvindo bem, Jefferson? Sim, estou ouvindo. Está ótimo. Muito obrigado. Excelente exposição. Eu acho que funciona para quem quiser, inclusive, conhecer até o teu livro, que está recém-lançado agora, funcionou como um bom cartão de visitas, né? Como é que como é que você está lendo a paisagem, né? Usando a Ellen Wood e funciona um pouco também como síntese, né, do que está no teu trabalho. Bom, eu vou fazer alguns comentários, tá? Que obviamente não tem nenhuma intenção, né, de serem conclusivos, até porque eu estava olhando
você se dedicou no teu mestrado a Ellen Wood, né? A esse debate sobre classe, o debate democrático, qual é a maneira como ela trabalha o problema, é um problema de classe, né? Digamos assim. Sim. Né? Uhum. Isso, né, lá para 2016, mais ou menos. Uma coisa que eu estava falando para você, quando eu estive justamente em Toledo, foi durante o meu mestrado. E na época, eu estava também, né, dentre outros autores, eu estava trabalhando o problema da democracia, e saiu um artiguinho nessa revista aqui, que é a Civitas, que é do pessoal da PUC de Porto Alegre, um artigo que eu assino junto com a professora Adélia Miglevich, da Federal do Espírito Santo. E já isso era início do século XXI, quer dizer, 2004, 2005, mais ou menos. Esse texto é publicado em 2006. Nós já estávamos discutindo na época alguns problemas e limites da chamada democracia representativa, né? Que é algo, inclusive, para quem trabalha com teoria política, ali estava colocado o problema desde o final do século XX. Né? Embora exista uma adesão firme, especialmente da ciência política norte-americana, né, ao modelo da democracia representativa, né, e boa parte dos modelos teóricos procuram discutir as interações e o problema do conflito, né, dentro da modernidade da democracia representativa, pelo menos desde o final do século XX, né, sobretudo, não vou nem pegar os caras lá de trás, tá? Os críticos mais ferrenhos e duros dos processos democráticos liberais representativos ou liberais burgueses, enfim, ou democracias burguesas, enfim. Mas já estava colocado uma série de problemas do corpo de autores teóricos do final do século XX para cá, de que a democracia representativa tinha problemas muito sérios. Né? Que, de alguma maneira, eu vou usar um termo do Chico de Oliveira, a democracia estava se tornando pequena e irrelevante. A política estava caminhando para se tornar pequena e irrelevante. Né? E na época, eu me lembro que lá atrás a gente estava mapeando os conceitos de democracia. Né? É um conceito polissêmico. Né? E aí reside parte do problema e parte da solução. Né? Parte do problema que é muito difícil, às vezes, a gente saber de que democracia estamos falando, né? E parte da solução, porque justamente as várias significações do conceito podem sugerir soluções, podem sugerir superações aos impasses que estão dados. Mas, obviamente, como você bem sabe, falando em relevâncias, né, boa parte das reflexões dos politólogos, de maneira geral, seja no campo da filosofia, história, ciências sociais, esses alertas todos, como dizia o Walter Benjamin, os avisos de incêndio foram dados e solenemente ignorados e estamos aqui hoje. Né? Nesse momento do século XXI, com várias ocasiões de ascensão da extrema-direita, e você fala isso no início da sua apresentação, de alguma maneira, né, esse refluxo, e você usa, inclusive, indicadores insuspeitos, por exemplo, do pessoal da Freedom House. Né? O pessoal da Freedom House é um think tank liberal. Né? Então, quer dizer, me parece que nem eles estão tão satisfeitos com o saldo, digamos assim, né, que nós estamos chegando nesse momento do século XXI, e realmente há alguns problemas muito sérios no horizonte que nós ainda não superamos. Né? E bem, lá atrás, tentando classificar, eu tinha ficado com uma sugestão do Boaventura de Souza Santos, que chamava de propostas de democracia de alta intensidade e propostas de democracia de baixa intensidade. Né? Era uma maneira de classificar e começar a arrumar, digamos, a polissemia, né, do conceito. Que um dos caminhos justamente era esse, o quanto que a gente pensava, de repente, propostas de democracia que fossem
participativas, ou que alargassem a participação, né? E que eu incluí, inclusive, a proposta de democracia substantiva da Ellen Wood, né? E propostas que reiteravam, digamos, a ordem, né? Reiteravam, né, a modelagem representativa, etc. Bom, eu queria, já de antemão, se você, de repente, se sentir confortável, falar um pouco mais para a gente dessa a proposta da Ellen Wood, né, de injeção, digamos, de gás, de adrenalina, né, de injeção do popular, né, e parece que é esse um pouco o caminho que a Ellen Wood está discutindo, né, está procurando alargar a entrada do popular, né, sem o filtro representativo, porque ela, do que eu me recorde, ela faz uma crítica duríssima ao Federalist Papers, né, a teoria dos federalistas e tudo mais. Inclusive, ela está num contexto de análise anglo-saxão, né, então ela está lidando muito com esse problema da apartação entre representante e representado, que é um problema importante da teoria política, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a proposta de democracia substantiva. E eu vou te fazer, digamos, um pouco uma provocação que você já deu o trailer no final da sua fala, né? Como trazer uma autora que, como eu falei, eu estou usando esse termo, contexto cognitivo de análise, que é do Renato Lessa, professor Renato Lessa. Inclusive, quando ele discute teoria política, ele fala sobre contextos cognitivos de análise, ou seja, como é que a gente está olhando, quais são as visões de mundo que nós temos aqui. E como é que é trazer uma autora que está num contexto muito bem situada no contexto anglo-saxão, né, para discutir política na periferia do capitalismo, né, que é onde nós estamos. Eu vejo afinidades, citei o Chico de Oliveira, vejo afinidades da proposta do Chico com a dela, né, o Chico, no final da vida, inclusive a gente discutiu isso ontem, no nosso grupo de estudos aqui, ele defendia um caminho de, enquanto que, digamos, os colegas liberais ortodoxos, né, da grande mídia tem um certo nojinho da política na economia, que o Chico defendia era a alta politização da economia, né, como um caminho, inclusive, de superação dos dilemas da periferia. Então, como é que você vê trazer uma autora, como eu falei, que está muito bem situada no contexto anglo-saxão para discutir periferia? Então, acho que seria isso, discutir, você falar um pouco mais para a gente da proposta dela de democracia substantiva e a Ellen Wood entre nós. O que ela tem a dizer? É isso. Obrigado. Tá, Bernardo. Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que você pede para esclarecer melhor sobre essa proposta de democracia substantiva da Ellen Wood. Existem algumas categorias centrais, né? Como você mesmo colocou, ela tece duras críticas aos federalistas, e essa crítica ela tem um fundamento, né? Como é a proposta marxista política, tem um fundamento histórico, né? Porque hoje o que nós chamamos de democracia representativa, que nasce lá com a Constituição dos Estados Unidos, né? Primeiramente, não foi concebido como um projeto democrático, tá? Inclusive, quando a Ellen Wood vai fazer referenciais históricos, ela vai dizer que o modelo de liberdade dos proprietários na democracia representativa está muito mais próximo do modelo da República Romana do que propriamente do modelo democrático em Atenas, né? Então, a gente está discutindo a liberdade dos proprietários. O filtro da representação, inclusive ela no livro, lá, Democracia contra o Capitalismo, ela cita o Alexander Hamilton, né? O filtro da representação é justamente a ideia, né, de evitar a anarquia que a democracia
tendencialmente degeneraria a sociedade. Então, esse era o pressuposto central ali da criação de um modelo de governo representativo, e que, com o passar do tempo, ele se incorpora nessa nossa polissemia e vai virar democracia representativa. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto aí que ela vai fazer essa crítica histórica, porque o projeto da Constituição americana, que serve de base para as democracias representativas no mundo, não era um projeto para a democracia, era um projeto de oposição às ideias de democracia na época. Então, muitas vezes, a própria, como você falou, a polissemia tem lá suas vantagens, mas muitas vezes a polissemia cumpre também um papel de gerar uma certa acomodação. Porque a gente não está mais dizendo, olha, a democracia é isso. Né? A gente está dizendo, olha, os países são mais ou menos democráticos. A gente está criando gradações. Né? E é interessante, novamente, que essas gradações, elas tenham chegado, ao que me parece nesse momento crítico, a um limite, a ponto de os próprios teóricos, as think tanks liberais, reconhecerem esse ponto. Então, quando a gente fala de um projeto de democracia substantiva, ele se funda primeiramente numa ideia, num conceito, que é isegoria. É a igualdade de fala, independente da sua relação com os meios de produção. Independente se você é proprietário, a igualdade de fala, a possibilidade das suas demandas serem consideradas igualmente na tomada de decisão. Então, isegoria é um conceito central quando a gente pensa o modelo de democracia da Ellen Wood. Portanto, a lógica da representação que nós temos hoje, ela não é uma lógica fincada, calcada na ideia de isegoria. Tá? Todos os modelos eleitorais que nós temos, uns de maneira mais intensa ou mais intensa, sobre-representam uns em detrimento de outros. Né? Então, é óbvio que nós não estamos aqui, então, discutindo uma crise de um sistema que conferiu aos diferentes grupos sociais a capacidade de isegoria. O que nós temos aqui é ao contrário, é a sobre-representação daqueles que detêm o poder econômico. Então, de uma certa maneira, não saindo do norte de que Ellen Wood é uma autora marxista, a ideia central da Ellen Wood não é o fortalecimento do Estado, né? Porque a realização do ideal humano marxista se dá justamente na superação do Estado. E essa superação do Estado, ela só pode acontecer a partir de uma política de classes, a partir da organização da classe trabalhadora para o enfrentamento desse processo de exploração. A gente pode citar aqui como exemplo, né, que eu acho que é fundamental, há uma confusão muito grande, se a gente pegar nas redes sociais, a todo momento, né, há uma associação entre esquerda e ditadura, inclusive utilizando de maneira equivocada o conceito de ditadura do proletariado. Quando se coloca a ditadura do proletariado no texto marxiano, ele tem em mente uma concepção, que é a Comuna de Paris. Né? É dela que ele está falando. Uma comuna que se constitui a partir de uma série de comitês e conselhos operários, né? Em que a classe mais numerosa, socialmente, está na dirigência do processo, na condução do processo político. E a Comuna de Paris ela vai ser posteriormente massacrada, né, com o retorno das tropas francesas que perdiam a guerra franco-prussiana. Então, é disso que ele está falando, né? Porque, apesar de ser uma crítica muito fácil, ditadura, marxismo, tem ditadura do proletariado no texto do Marx e tem todo o embate, né, sobre o que foi a União Soviética, né, que é uma experiência aí do socialismo real. Então, todo esse embate conduziu a uma deturpação da lógica, que, obviamente, não é o seu ponto, mas eu falo aqui para um esclarecimento maior. Então, a ideia de democracia para ela parte fundamentalmente dessa lógica de isegoria. Então, a representação criticada por ela é a representação tal qual existe hoje, que nasce de um projeto político, né, da Constituição dos Estados Unidos, que era um projeto de enfrentamento às ideias de democracia. Tá? O segundo ponto, como é trazer a Ellen Wood para um debate, né, na periferia do capitalismo? As coisas se complexificam, sem dúvida alguma.
Até porque a gente tem uma situação de uma classe trabalhadora ainda mais fragmentada do que se dá nas sociedades desenvolvidas. E quando a gente fala da fragmentação, ela também faz parte de um desenvolvimento da acumulação flexível, né, que vai instituir as lógicas de terceirização, né, que de uma certa maneira vai fragmentar a experiência, a convivência da classe trabalhadora, mas aqui a gente tem outros fatores, né, como esse número que é cada vez maior, inclusive, de trabalhadores informais. Então, obviamente, a gente não tem como falar no Brasil hoje de uma classe, né, facilmente identificada. E esse é o maior desafio. Só que, ao mesmo tempo que é o maior desafio, das leituras possíveis, pensar a classe como pensa o Thompson, e que a Ellen Wood resgata, é justamente aquilo que nos esclarece um pouco, né? Porque a economia, a estrutura econômica, as relações de produção nos distribuem em situação de classe. Mas não é porque vivemos ou vivenciamos uma situação de classe é que automaticamente a gente consegue, né, organizar formações conscientes de classe. Quando o Thompson vai fazer a análise da Inglaterra, ele vai resgatar, no período pré-revolução industrial, todo o processo pela qual a classe trabalhadora inglesa consegue identificar claramente quais são seus antagonistas para a luta ali do século XIX, que culminou numa série de conquistas de direitos políticos e sociais, né? Então, é um processo que não se dá a todo momento, né, dentro dessa lógica do Thompson, mas que, por outro lado, como é uma relação dialética, você tem a estrutura, né, que dialoga dialeticamente, né, com a política, é possível, a partir da organização política, ou das organizações políticas, fazer com que desencadeie mais processos de reconhecimento da própria condição. Então, a grande tarefa, né, partindo de uma leitura da Ellen Wood, é que as organizações de esquerda, os partidos políticos, os intelectuais entendam que eles não podem impor um projeto de si para que a classe trabalhadora realize. Porque não é isso, não é assim que se dá a consciência de classe. O papel do partido, dos intelectuais, é fomentar uma reflexão sobre a própria realidade, o que é muito difícil, é moroso, mas que é assim, de fato, que se dá. Né? E o que a gente tem assistido nos últimos anos, quando a gente pega não só o que acontece no Brasil, mas o que acontece no mundo, é que nós deixamos ao longo dos anos 80 e 90 de falar de projetos de transformações porque eles não estavam ali num horizonte muito próximo, né? De uma certa forma, a própria esquerda acabou sendo seduzida por aquela história do Francis Fukuyama, né, do fim da história, né? E a partir de então a gente falou muito pouco sobre o que é necessário pensar teoricamente para transformar a realidade com a qual vivemos, né? É importante o ativismo, e isso obviamente tem que ser constituído, porque faz parte também de um processo de geração da experiência para o reconhecimento da condição, mas também é importante pensar de uma maneira como, até no seu artigo, se me permite dizer, você define muito bem, né? Você vai dizer, olha, a proposta da Ellen Wood é uma utopia realista, né? E aí no seu artigo você vai dizer, olha, por que é um utopismo realista? Porque molda o real em perspectiva de futuro. Então, é preciso recuperar essa perspectiva de futuro. Na ausência dessa perspectiva de futuro, a extrema-direita tem dialogado muito mais com a classe trabalhadora, né? E tem dialogado muito mais, muitas vezes porque tem ali um discurso que é emotivo, mas também porque ela assumiu um papel que as esquerdas institucionalizadas rejeitaram, né? Que é vender a ideia, e aí eu não estou falando aqui de uma manipulação, mas de uma proposta mesmo de transformação, de que há um horizonte político, né? Seja pelo viés da moral ou de outra forma, eles têm feito isso, né? E, então, é necessário, primeiro, utilizar as instituições já existentes
para gerar uma reflexão sobre a própria realidade, tá? Nós temos algumas coisas que acontecem nos últimos tempos que são, inclusive, muito interessantes. Se a gente pegar aquele break dos aplicativos, qual é a grande fala da liderança do movimento? Olha, nós não somos empreendedores, precisamos, então, entender que somos trabalhadores. Somos parte da classe trabalhadora, né? Porque, obviamente, esse discurso do empreendedorismo, ele é sedutor, mas ele tem seus limites, né? E esses limites, eles não estão sendo explorados pelas organizações de esquerda. É claro, não é simples, mas é necessário a formulação de um programa. E esse programa, ele tem que partir de um diagnóstico de qual é a nossa realidade do mundo do trabalho, né? Se há fragmentação, de fato há, mas a classe trabalhadora está aí, né? A situação de classe existe. Gerar formações conscientes de classe demanda de um trabalho. É isso. Muito bom, Jefferson, muito bom. Boas considerações. Gente, alguém tem alguma questão a colocar para o Jefferson? Seja de repente no chat ou abrindo o microfone, quem tiver pode se manifestar. Mas enquanto não se manifesta, eu vou continuar aqui no papo com ele. E, Jefferson, aí também esse diagnóstico, digamos assim, é mais ou menos, né, compartilhado, né, de ausência de projeto. Isso tanto projeto de curto prazo, né, isso pegando as agremiações partidárias da esquerda e da centro-esquerda, e o que dirá de projeto de sociedade, né, que é algo muito mais custoso, né. E eu também, aí voltando à questão, o texto que eu mais dialoguei com Ellen Wood foi o Democracia, né, Capitalismo, né. Eu, às vezes, tenho a impressão de que a Ellen Wood está tentando dar refrescar o debate democrático no campo marxista após as experiências do socialismo real, né? Eu acho que também ela está tentando atender essa demanda, né? Que as experiências do socialismo, isso o Hobsbawm mesmo coloca, né? Isso na biografia dele, Tempos Interessantes, né? Ele fala em 58, justamente pós-Stalin, quando se abrem os arquivos, né? Ele coloca isso, não caberia a nenhum comunista, né, pensante, né, ter boas perguntas na cabeça após a abertura desses arquivos das coisas que aconteciam por dentro da cortina de ferro, né? Que eram tudo menos experiências democráticas, né? Eu acho que a Ellen Wood, ela tem essa preocupação, né, de também colocar a centralidade do debate democrático na mesa, né? Isso para uma teoria marxista, até porque ainda me parece que não há, entre todos os atores desse campo político especial, a adesão à democracia, né, enquanto via. Que a rejeição daquilo que eu falei anteriormente de uma democracia de baixa intensidade, ok, né, pode se discutir, né, os termos disso, em prol de uma proposição, como você falou, de uma democracia substantiva, né, ou de uma democracia de alta intensidade, mas ela coloca a relevância e a importância, né, de trazer a centralidade do debate democrático para todos nós, né? E, bem, esse ponto, digamos, esse background, né, esse pano de fundo político, da teoria política, da Ellen Wood, né,
ou seja, essa demanda pelo debate democrático, você acha que ela consegue dar conta? Porque as críticas do campo pós-popperiano, né, que é aquilo que o Adam Tversky, né, chama de o problema da democracia sem derramamento de sangue, que é o problema da alternância rotineira, né, com periodicidade de governantes e tudo mais, né? Você acha que a Ellen Wood ela dá conta desse debate sobre a democracia e a modelagem dela? Você acha que ela consegue avançar numa sociedade complexa? Porque essas são críticas que se faz aos, digamos, os caras da democracia representativa liberal fazem esse tipo de crítica aos deliberacionistas, né? E a todos os outros que trabalham com propostas de democracia de alta intensidade, né? E você acha que a Ellen Wood consegue? Ela consegue achar uma saída, né, para os problemas concretos da democracia contemporânea? E antes de eu passar a palavra para você, nós temos aqui a participação da Silmara Nascimento, né, Silmara? Opa, o Fausto também colocou aqui. Eu vou fazer a pergunta primeiro da Silmara, tá legal? Inclusive, já agradeço a participação da Silmara e do Fausto aqui no chat. Eu vou ler, tá? Eu gostaria de perguntar, isso é Silmara, né? Como pensar a consciência de classe no Brasil, visto que a nossa classe média salariada se enxerga mais próximo ao detentor dos meios de produção do que o trabalhador propriamente dito? Em minhas experiências das empresas que trabalhei, vejo que as pessoas entendem uma divisão de classe salarial, por assim dizer, e os próprios gestores de área trabalham para, de forma discreta, diminuir a participação e a organização dos outros colaboradores, né? Já está pensando aí o problema, né, da consciência de classe e, obviamente, isso é um problema político, né, sem dúvida alguma, e no Brasil com essa diluição, né, da própria consciência e afins. E o Fauzi Previdelli, boa tarde, Fauzi. Vou aproveitar a pergunta da Silmara para abranger para o Brasil. No Brasil, de uma forma geral, se vê muita, pouca ou nenhuma consciência de classe, inclusive das classes mais carentes. De uma forma geral, apesar de muito hipotético, qual a sua opinião para que essa informação chegue às pessoas e, com isso, possamos transformar a teoria em prática, né? Que é aquilo que a gente já arranca os cabelos há pelo menos 2 séculos, para dizer o mínimo, nesse debate. Mas está contigo, Jefferson. Opa, então vamos lá. Tinha colocado no mudo. Você me ouve? Tá ótimo, estou te ouvindo sim. Tá, então vamos lá. Primeiro a sua pergunta. Não, a Ellen Wood, ela não completa todo um projeto, né? Ela estava em um esforço, né, de elaboração teórica. Inclusive, ela entendia ali como necessário para a complementação desse seu processo de elaboração teórica, uma teoria de classes, e ela, a partir daí, sugeria que a análise marxista de classe mais fértil para a compreensão da realidade era do Thompson. Então, para ser bem direto, a Ellen Wood não completou uma teoria política. Ela não finalizou todo um projeto acabado de teoria e, muito menos, portanto, um programa. O que ela faz, esse livro, né, A Democracia contra o Capitalismo, que é o que vai ser o mais importante, assim, o mais conhecido dela aqui no Brasil, ele é uma reunião de uma série de artigos, né, de uma série de reflexões que ela já tinha feito, já tinha publicado, e a partir daí ela dava uma tônica, né, de um insight, né.
de como é que seria, então, uma saída, né? E a saída que ela compreendia como saída viável é despertar para essa luta, vamos ser mais direto, para essa luta em defesa da democracia, em defesa da liberdade, né? Então, o que ela faz aí é informar um caminho possível, mas que ela não teve tempo, provavelmente, de desenvolver. A gente sabe aí que a doença interrompeu parte da sua obra. Então, não tem um programa acabado, não tem uma teoria completamente sistematizada em Ellen Wood. O que tem é um caminho muito fértil para a gente pensar a teoria política dentro de um sentido que, inclusive, ela desenvolve muito bem, junto com o Neil Wood, que foi seu primeiro companheiro, né, que é a ideia do contextualismo. Os teóricos, eles se situam no tempo e dialogam com acontecimentos. Os teóricos políticos, eles tomam posição nos conflitos do seu momento, nos conflitos políticos do seu contexto. E a tomada de posição da Ellen Wood acontece num momento, como você bem colocou aí, de uma certa, eu usei o termo do Hobsbawm, da recessão do marxismo, mas também de uma certa dificuldade, né, da esquerda se apresentar como tal, sobretudo da esquerda marxista, em relação à falência da União Soviética, né, e que passado já um tempo, é preciso que a gente tenha algum tipo de clareza. Nós temos que fazer, sim, esse debate, enfrentar esse debate sobre o que foi a experiência da União Soviética, seus limites, né, alguns e muitos, né, abusos em vários períodos, e que, de uma certa maneira, para o bem ou para o mal, foi uma experiência em que, menos de um século, transformou um país semi-feudal em uma potência, né? Então, é preciso debater sobre isso, os erros, os acertos, né, da experiência soviética. E, a partir desse debate, uma tomada de posição. E é como você cita muito bem ali, o Hobsbawm vai dizer, olha, quando se abrem os arquivos, é difícil que alguém pensante na esquerda não se sinta chocado pelo que aconteceu. E é preciso também discutir isso, né? Ora, se a gente fizer também uma análise pelo outro lado, sobre aquilo que se produz também no capitalismo, a gente vai ter certamente exemplos maiores, né, de violações de liberdade com apoio de potência. Então, é preciso debater, tá? Mas a Ellen Wood não tem uma teoria finalizada, fechada, e o que ela faz, principalmente no seu principal livro ali, que é o Retreat from Class, é fazer uma crítica ao pós-marxismo e já antecipar as críticas ao que nós chamamos aí de pós-modernismo, que vai ficar muito mais claro, muito mais desenhado no livro Em Defesa da História, com o John Bannon, né? E por quê? Porque a grande questão é que, para ela, os pós-marxistas, os pós-estruturalistas, abriram caminho para a pós-modernidade. E o que a pós-modernidade fez foi vender como liberação, exemplos de liberdade, aquilo que, na realidade, são contradições do sistema capitalista, né? O sistema capitalista, ele tem lá suas contradições, e dentro dessas contradições nós temos brechas. Então, é preciso identificar o que, de fato, são vitórias, né, são libertações, e o que, de fato, na realidade, se constrói a partir das contradições do sistema capitalista, né? Então, é esse processo em que ela está tentando resgatar de uma esquerda com dificuldades de sustentar a sua posição. A gente não pode esquecer que não é só o declínio da União Soviética, a gente vai ter também ali, no início dos anos 90, a Operação Manipulite, que vai dinamitar o Partido Socialista Italiano, né? Ao longo dos anos 90, governos identificados como governos socialistas, e também nos anos 2000, que se adequam ao receituário neoliberal, né? Tudo isso constitui uma sequência de posturas de traição de classe, talvez, mas é um termo muito forte, mas principalmente uma diferença de posturas em que a esquerda ela converge ao centro. Se, por um lado, para os cientistas políticos, institucionalistas,
é sempre importante essa convergência ao centro, né? Por outro lado, é isso que fez com que os representantes, aqueles que se dizem representantes da classe trabalhadora, perdesse perante a sua base o signo mesmo de transformação, de defesa de mudanças, né? Então, esse é um ponto. A Ellen Wood, ela não finaliza uma teoria. Então, nesse ponto, o meu livro é um convite para conhecer a Ellen Wood e apresentar aquilo que ela nos provoca a pensar. Tá? Então, de fato, não há um projeto finalizado de democracia deliberativa. O que há na Ellen Wood é a certeza, para ela, a autora, de que sem uma política de classes, sem a reconstituição da classe em elemento de luta política, não é possível avançar para além daquilo que já foi realizado, dessas liberdades civis, que são indispensáveis, ela reconhece isso, e os direitos trabalhistas, que até então tinham sido ali vitórias, mas que já, a própria Ellen Wood já foi assistindo o desmanche de parte desses direitos trabalhistas, seja no período Reagan, né, período Thatcher, nos países avançados, como que a gente assiste aqui no Brasil, né, nos últimos 20 anos. Tá? Então, eu não sei se te contempla, né, mas, de fato, não há um projeto, um programa acabado, né, de teoria, e o que ela está fazendo aí, inclusive nesse livro, Retreat from Class, né, que eu já apresentei aqui para vocês, esse subtítulo, a New True Socialism, ela está dialogando com a crítica que o Marx faz no Manifesto Comunista ao que eles chamavam de socialistas verdadeiros, ou socialistas alemães, lá, o Bruno Bauer, os irmãos Bauer, na verdade, né, e esses autores, eles, segundo Marx, eles confundiam a necessidade verdadeira com a necessidade da verdade. Então, substituir a ideia de luta de classes, né, por uma lógica de uma disputa política sem referência às estruturas sociais, né. Então, o que ela está fazendo é resgatar isso. Ela vai dizer, olha, a partir ali do Althusser e a partir do trabalho do Poulantzas, a gente vai ver uma série de autores pós-marxistas que vão enunciar que o projeto é a luta pela democracia de uma maneira deslocada da classe. E aí ela vai dizer, olha, não, a gente só pode pensar em, de fato, democratização a partir do momento em que haja conteúdo de classe na política, porque sem considerar a separação, que há uma separação entre as esferas políticas e econômicas, sem considerar isso, não tem para onde expandir esse modelo. Então, o debate é a partir daí, tá? Então, se não te complementar, efetivamente, você pode voltar a perguntar. Bom, então, aí a pergunta da Silmara, né, de como pensar a consciência de classe no Brasil, e aí ela cita a questão da classe média, o Fauzi complementa, né, como fazer essa informação chegar à classe. Veja, a pergunta do Fauzi é a pergunta de 1 milhão, né, como fazer essa informação chegar à classe, né, mas, de uma certa maneira, o que a gente precisa compreender é em que momento, aqueles que se dizem representantes de um projeto popular de poder se confortaram, no caso brasileiro, já que as duas perguntas dizem respeito aqui, a fazer a política institucional e a política partidária. Porque em todo momento que nós tivemos uma ampliação, né, dos projetos de transformação, nós tivemos um trabalho de base muito forte. Na história do Brasil, os trabalhos de base, eles eram muito significativos. Pouca gente sabe, mas mesmo em dificuldades para cargos majoritários, a história do PCB é uma história de uma série de representantes eleitos, mas de trabalhos que foram muito realizados de maneira muito competente na base. E a partir do momento em que a gente tem isso e até com uma influência internacional, a gente tem uma certa defesa, né, daquele novo modelo de ativismo, dos novos movimentos sociais, aqui no Brasil, o novo sindicalismo, né, que a Força Sindical primeiro propõe e depois a CUT se adapta. A partir desses momentos, né, o que a gente tem, de fato, é uma lógica de abandono ou de redução, para ser mais justo, né, abandono é um pouco pesado, de um trabalho de base.
Só que não existe vácuo na política, tá? Não existe vácuo na política. Esse trabalho de base ele é feito, se não pela esquerda, mas ele é feito por várias outras instituições, e aqui eu não vou me alongar se isso é bom ou ruim, mas a gente tem a capilaridade de uma série de denominações neopentecostais, a Igreja Católica, a gente tem a capilaridade dessas instituições, elas chegam para fazer esse trabalho de base, né? E onde os partidos hoje têm muita dificuldade de chegar, primeiro pela descrença que as pessoas têm em relação aos partidos. Não vamos esquecer que em 2013, nas jornadas de junho, uma das principais bandeiras era sem partido aqui, né? O que, de uma certa maneira, é contraditório, né? Porque se havia uma defesa da democracia tal qual ela é, defender um grito de sem partido, na realidade, não é defender a democracia tal qual ela é abrir um espaço para uma outra forma de representatividade. E, nesse sentido, foi muito difícil, né, para que os partidos de esquerda, ou as representações, as organizações de esquerda conseguissem chegar. Então, a gente tem uma regressão do trabalho de base. Agora, explicar o motivo por que essa regressão aconteceu é muito difícil. Agora, há também uma certa modificação de todo o processo, né? Por exemplo, fiz um trabalho em relação a Sertãozinho, desenvolvimento industrial aqui, como que a reestruturação produtiva impactava, né, na dinâmica da cidade. Uma das grandes questões ali é que, com as grandes greves dos anos 70 e 80, o empresariado vai lá constituir a sua organização de classe, e com o apoio maciço da imprensa, esse empresariado ele vai conseguir demonizar e associar a crise ali da crise da dívida dos anos 80 às greves. Então, hoje, numa cidade de 120 mil habitantes, você vê uma demonização completa do sindicalismo, do movimento sindical, né? E essa demonização do movimento sindical, ela redundou em quê para a classe trabalhadora? Uma série de acordos coletivos que facilitavam os contratos temporários, que agora essa reforma de 2017, ela consolida. Mas muito do que a gente está vendo nas reformas, em parte, já estava sendo realizado a partir desses acordos coletivos. Então, há uma sensação de traição da classe trabalhadora, né? E aí, quando a Silmara coloca que as classes médias, elas se identificam muito mais com as classes dominantes, uma série de ocupações profissionais, elas são constituídas para servir de amortecedor à luta de classe, né? Por exemplo, a gestão de pessoas serve para isso, para amortecer a oposição de interesses. Então, boa parte da classe média, ela é formada para atuar nessas ocupações. Então, é natural que ela se comporte dessa forma. A grande pergunta que tem que ser feita não é por que ela se comporta desse modo. A grande pergunta que tem que ser feita é: onde é que está o trabalho de base para esclarecer para as pessoas que vivenciam situações de classe completamente duras, de que é necessário refletir não só sobre um contrato específico de trabalho, uma situação específica, né? É necessário recuperar utopias, né? Há uns 10 anos atrás, eu me lembro, um texto que marcou muito, um texto do psicanalista Contardo Caligares. Ele dizia assim: o problema é que as crianças de hoje e os adolescentes de hoje sonham pouco. Os adultos, eles estão criando desde pequeno para os seus filhos serem cada vez mais pragmáticos. E aí ele vai dar um exemplo da questão das profissões. Que profissões ele escutava das crianças e adolescentes no passado e o que ele passou a escutar. Então, na realidade, ainda que a teoria do Fukuyama não se confirme do fim da história, há uma naturalização das relações de produção do capitalista. E esse é um grande problema, é esquecer que todos os modos de produção tiveram uma historicidade. Eles começam e terminam. Quanto vai terminar? Não sei se em décadas, em séculos. Não tem como fazer esse exercício de previsão. Mas é importante que as pessoas tenham a consciência dessa historicidade. O modo de produção escravista declinou, né? O modo de produção feudal, idem. Então, esse, em algum momento, terá contradições. Até porque é impossível alimentar toda essa ilusão de que a gente vai fazer a economia crescer
indefinidamente para incluir as pessoas indefinidamente. Ora, é ilusório, a gente tem um mundo de recursos finitos, né, que, portanto, a gente não consegue incluir a todos se não combater a desigualdade na distribuição. Né? Então, quando alguém diz, olha, o problema não é a desigualdade, o problema é que o pobre é muito pobre. Não, o problema do pobre ser muito pobre também se explica pelo excesso da desigualdade. Né? A gente não tem condições de um crescimento indefinido para inserir todo mundo. E é essa a grande sacada. O discurso neoliberal, ele é atrativo. Tá? Por que ele é atrativo? Primeiro que ele faz crer que é possível. Basta que se esforce. Né? E segundo, basta que você, por suas próprias capacidades, se esforce e se organize. Então, é possível, basta que se esforce. E segundo, é possível que você faça por si mesmo. Que você, indivíduo, supere as estruturas. Esse discurso ele é forte, ele é reproduzido na imprensa, na mídia. Então, o filho de alguém passa no vestibular, né, de uma família muito pobre. É esse exemplo que vai ocupar as manchetes. Não são todos os outros que não puderam, que de alguma maneira precisaram parar o estudo porque efetivamente tiveram que trabalhar antes do tempo. Né? O cara que se esforçou e se tornou o grande exemplo, o cara que nasceu pobre e se tornou um grande empresário. Esse cara que é enfatizado. E não as milhares de empresas que fecham as portas todos os anos. Tá? Mas, ao mesmo tempo que isso é falacioso, é atrativo. Né? Então, vende-se no neoliberalismo uma ilusão, dentro do seu pragmatismo de não alterar as estruturas, de que é possível a todos. Né? O que é altamente perverso, porque o indivíduo que não consegue atingir a essas expectativas, ele se culpabiliza. Não é a estrutura, né? Sou eu. Porque se eu me esforçasse adequadamente, eu conseguiria. Né? Isso muitas vezes é reproduzido, inclusive em algumas propostas teológicas. Ideia de fé inteligente, né? Tá muito ligado a isso. Então, a gente pode, sozinho, pela fé, pelo esforço, vencer. Então, de fato, a gente tem um problema. A consciência de classe, ela não nasce, não existe uma consciência de classe ideal, mas ela precisa ser estimulada a partir da análise do real. Né? E aí, quando eu coloco como fazer para chegar, é uma resposta de 1 milhão. A gente não tem toda a resposta para equacionar esse problema, mas é preciso fazer trabalho de base. Né? É preciso fazer trabalho de base. É isso, Jorge. Excelente, Jefferson. Mais um conjunto de questões que não são nada fáceis, né, cara? Nada fáceis. Não são. Eu sei. Até porque eu estou mais ou menos no mesmo barco há bastante tempo. Olha, eu vou encaminhar já para o final, né? Eu vou destacar que nós tivemos algumas pessoas provavelmente caíram, não conseguiram voltar, mas nós tivemos gente na nossa audiência, eu acho que do Instituto Federal de São Paulo, né? O IFSP, digamos assim. Sim. Tivemos gente da UFSCar, né? Tivemos gente aqui da Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Tivemos e temos ainda gente aqui da UF Campus. Também passou um grande parceiro amigo de longa data de debates da Federal de Viçosa, né? Nós tivemos aí uma abrangência aí, né, de colegas de 3 estados, né? Pelo menos. E agradecer muito desde já, mas eu vou passar para o Jefferson para ele poder fazer as considerações finais dele. E Jefferson, se você tiver algum tipo de indicação, acontece, né, do autor ficar com um quantitativo de exemplares do trabalho para poder vender, né, diretamente, a venda direta, né? Se você também tiver algum tipo de instrução para dar, que não só para a galera que está aqui, mas também, como falei, essa conversa vai ficar integral no YouTube. Então lá acaba sendo um pouco uma vitrine. Tem gente do Instituto Federal Fluminense também aqui. Obrigado, Wallace.
por ter dado o seu alô aí, né? Ou seja, além de todo mundo, ela tem o Instituto Federal Fluminense, que é co-irmão do IFSP, o Federal de São Paulo. Então, você fazer as considerações finais, se tiver alguma sugestão de como fazer a compra direta do livro que está lançando com você, né? Enfim, fica à vontade, cara. Até porque a gente já está chegando mais ou menos em 1h30, que foi aquilo que nós tínhamos acordado. Deu quase certo, justinho, justinho. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu agradeço novamente a oportunidade, agradeço a todos e todas presentes aqui nessa conversa, nessa apresentação. Jorge, muito obrigado, como eu te falei, pela sua, não só sua competência profissional e tal, mas principalmente a sua generosidade, né? Essa busca, né? Por estabelecer diálogos, né? Isso é fundamental. Né? Então, de verdade, agradeço. Então, eu não estou ainda com os meus exemplares. Eu peguei uma primeira remessa com muito poucos números, né, com muito poucos exemplares, que na realidade eram presentes, né, para os dois professores, a Vera Cepeda e o Osmir, que escreveram o prefácio, para o Geraldo, que vai escrever lá o resumo, lá da segunda orelha, a minha atual orientadora, né, as bibliotecas, os locais onde eu atuo, tanto aqui no IF quanto na UFSCar, e a da UniOeste, que é de lá que nasce esse trabalho. Mas uma segunda remessa desses livros, provavelmente eu receba daqui a um mês, mais ou menos, né? Então, eu ainda não sei exatamente o quantitativo, mas eu vou ter alguns exemplares daqui a mais ou menos um mês. Então, o contato é por e-mail mesmo, né? A gente pode deixar depois meu e-mail disponível, né? No entanto, existem uma série de locais e de vez em quando com promoções assim bem bacanas, né? Que são interessantes aí para o pessoal em termos de tempo, em termos de economia. Então a gente vai ter lá a Amazon, tem a própria editora Apres, né? Submarino, acho que tá em falta lá na Livraria da Cultura, mas tem a Livraria Florence, a Livraria Curitiba. Então são locais que fazem a venda online, né? Tanto a versão física quanto a versão e-book, né? Então, comigo mesmo é só daqui mais ou menos um mês. Então, eu fui fazendo toda essa divulgação e orientando o pessoal a buscar nesses locais, né? O ideal seria que esse livro fosse mais acessível, né? Porque a minha ideia inicial era essa. Mas, infelizmente, não é possível custear totalmente uma produção de livro. É bem caro, né, no Brasil, isso. Então, para que tenha todo esse processo de revisão, diagramação e tal, não foi possível fazer de uma maneira independente para permitir uma abertura maior às pessoas. Então, precisamos aí dessa parceria da editora Apres. Então, eu não consigo, de uma certa maneira, democratizar o acesso, já que nós estamos falando de democracia e que seria o ideal, tá? Isso é uma pena, e sobretudo no momento em que se discute uma série de medidas para, inclusive, aumentar o preço dos livros, né? Além de todos esses agradecimentos, eu quero colocar a todos aqui, vocês estão uma série de instituições públicas, né, representadas aqui, e essas instituições, elas vivem um momento muito difícil, todo mundo sabe, né, e esse momento muito difícil de falta de bolsas e tal, ele é um obstáculo imenso à produção do conhecimento, não só para financiar aqueles pesquisadores que vão viver integralmente da sua pesquisa, mas também uma série de limites para evitar a capacitação docente, né? Então, a gente vive momentos aí de ataques à instituição pública gratuita e de qualidade que já vem aí de um tempo, né? Muito por uma crise econômica, mas também, em parte, a gente tem um projeto que é um projeto neoliberal,
que declaradamente demanda a redução da participação do Estado. Então, é fundamental chamar atenção para isso, né? As instituições públicas, elas são financiadas pelo conjunto da sociedade e, portanto, aquilo que se produz nas instituições públicas precisa dialogar com o conjunto da sociedade. Falar de política de classe, ainda que seja uma teoria, é uma provocação para pensar que, seja médio, longo prazo, não importa, é possível, né? É possível imaginar uma realidade e uma proposição política de transformação daqueles que hoje estão numa posição de exploração, de subalternidade no mundo do trabalho. Então, a gente precisa lembrar sempre desse nosso compromisso, né? Então, é importante inovação, tudo isso é importante, mas é importante também que parte da produção do conhecimento nas universidades se destine a promover uma reflexão. Onde é que nós estamos? Onde é que nós podemos chegar? O que nós podemos fazer para superar algumas mazelas? Então, esse é o pensamento crítico necessário para que a gente tente recuperar um pouco essa ânsia e essa organização por mudanças. E uma das críticas que a Ellen Wood fazia aos marxistas ocidentais vai dizer, olha, esses caras tinham um engajamento político fantástico, mas em alguns momentos eles acreditavam que a atividade intelectual podia, de alguma forma, substituir a luta política. E não pode. Porque quando a gente fala de consciência de classe dentro dessa lógica de Thompson e de Ellen Wood, ela demanda experiência. Então, o intelectual, o partido, qualquer outra organização, não tem a condição de criar uma política, um plano de cima. Se assim for, isso não é uma democracia substantiva. Isso não é um processo de emancipação do trabalhador. Nós estamos falando de sujeitos, então, que tenham a condição de assumir as rédeas do seu próprio destino, né? Então, são esses meu encerramento, e, novamente, Jorge, muito obrigado a todos e todas presentes, um abraço, tá? Foi muito bom essa experiência, me sinto bastante contente de ter passado essa tarde com todos vocês. Obrigado. Bom, agradeço igualmente ao Jefferson, né, que também dispôs do tempo dele, né, para poder estar aqui conosco nesse debate, nessa conversa, né, democracia e marxismo, que é um pouco o evento, um dos eventos, sejam muitos, né, que virão ainda de lançamento de Ellen Wood, O Resgate da Classe e a Luta pela Democracia, sendo lançado pelo Jefferson na editora Apres, né? E vou reiterar algumas coisas que o Jefferson disse, que tudo isso que vocês acompanharam é produto direto da Universidade Pública, né? Acho que as reflexões, a produção de conhecimento, inclusive a apropriação criativa do Jefferson, da análise da Ellen Wood sobre democracia, sobre política contemporânea, sobre políticas sociais complexas, né? Isso é produção de conhecimento e, como eu falei, ela, na nossa realidade, salvo raríssimas exceções, ela praticamente só é possível na universidade pública, né? E nós falávamos um pouco mais cedo sobre centro e periferia. Não há superação de periferia sem conhecimento, né? Sem investimento pesado na produção de conhecimento sistemático, análises sistemáticas e ciência aplicada também, né? Você não pode abrir mão da pura e por aplicada. A ciência pura e a ciência aplicada, elas caminham juntas e acho que é o único caminho civilizatório que vai nos tirar desse atoleiro em que nós nos encontramos, tá? Agradeço muitíssimo, o evento funcionou super bem, a audiência levou nota 10, e convido todos vocês, né, porque nós continuamos fazendo outros eventos, temos mais um previsto para o dia 7 de setembro, é um feriado, né, uma segunda-feira, é previsto para as 19 horas,
eu vou conversar com o Alisson Paes, que é um cara que tem um pé forte na academia, na universidade também, é advogado, e o tema nosso vai ser luta por reconhecimento, demandas LGBT e artes marciais, a experiência do Piranha Team. O que é o Piranha Team? É um projeto que funciona na Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, voltado para ensinar defesa pessoal para o público de travestis, gays, LGBT em geral, mulheres, né, de modo que esses agrupamentos que são usualmente alvo de violência urbana tenham meios para se defender, ainda mais numa cidade violenta, como é o Rio de Janeiro. É um projeto super legal e vai ser também um momento de a gente discutir essas questões aplicando conceitos, né, à realidade concreta. Então, agradeço mais uma vez. Depois, no blog, quando o Jefferson tiver alguma informação, ou de repente tiver recebido os exemplares dele para poder fazer algum tipo de venda direta, o blog está aberto. E assim como também outras colaborações, você sabe que você já virou móveis e utensílios, né, do Alto Poiese Virtude, se é de casa. Né? Então, gente, muito obrigado e vou encerrar agora a gravação.